Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nesse projeto que tem abençoado vidas, tem ajudado os nossos professores e alunos da EBD, o EBD Inovadora. A EBD Inovadora conta com uma equipe aí de professores, eu, pastor Evandro, diácono Abraão, e o nosso objetivo aqui é trazer um subsídio, trazer um suporte para os nossos alunos, professores e amantes da Escola Bíblica Dominical, amantes da Palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa lição de hoje tem 3 objetivos, como sempre, né? Nós estamos aí já orientando os professores que no decorrer da lição, do seu planejamento de aula, correr atrás de alcançar com seus alunos esses objetivos. O primeiro deles é defender a fé única e verdadeira em Jesus. O segundo, imitar o caráter humilde do Cristo, imitar o caráter do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é servir a quantos queiram conhecer a Jesus. Então, esses são os nossos objetivos dessa lição, que os professores estarão buscando aí ao expor essa aula, ao ministrar essa aula, estarem passando para os seus alunos, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Nossa lição de hoje, Marcos 6. O servo enfrenta a incredulidade. Texto áureo. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo de número 3. A nossa verdade prática. O servo Jesus triunfa até sobre a incredulidade dos seus discípulos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 16. Tá bom? Você vai estar lendo aí. Você pode até estar lendo com seus alunos na classe, é uma leitura rápida, deve durar em média uns 4 a 5 minutos. Você pode até estar lendo, mas aqui a gente não vai estar lendo, a gente vai partir então para o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos estar estudando, como nós falamos, o capítulo 6 de Marcos. E o objetivo aqui nesse estudo, nessa análise desse capítulo, é destacar a tragédia da incredulidade dos nazarenos, de Herodes e dos próprios discípulos. Esse contraste serve para realçar a importância de se desenvolver fé sincera no servo de Deus. Então, meus irmãos, o objetivo aqui, apesar de nós irmos analisar alguns pontos negativos, da questão da incredulidade, da falta de fé, mas isso daqui vai servir como um incentivo também, para nós não seguirmos esse exemplo de incredulidade, mas sim um exemplo de fé, um exemplo de confiança no Senhor Jesus, tá certo? O primeiro ponto da nossa lição é a incredulidade dos nazarenos. Então, nós vamos estar vendo nesse tópico aqui o local da incredulidade, o efeito da incredulidade e a reação ou as reações à incredulidade, o ato da incredulidade. Então, primeiro ponto, a incredulidade dos nazarenos. Aí o primeiro subponto é o local da incredulidade. Marcos capítulo 6, o versículo 3 diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, o contexto que nós estamos analisando aqui, irmão, desse capítulo, é Nazaré. É o local onde Jesus ele foi criado. Jesus nasceu em Belém, mas ele passou a maior parte ali da sua infância vivendo em Nazaré. Então, daí ele é chamado de Jesus Nazareno. Então, esse é o cenário, é o local, Nazaré, o lugar onde Jesus fora criado. Nada mais era que um vilarejo, Era um vilarejo pequeno, com casas de barro, numa área ali de 30 mil quilômetros quadrados. Então, esse era o local
deste lugar onde Jesus ele viveu boa parte da sua vida. A sua população, segundo o comentarista aqui, girava ali em torno de no máximo umas 500 pessoas, né? Então é para você ver aqui um lugarejo pequeno, né? Um lugar bem simples, bem humilde. Então era uma aldeia pequena, e sem muita importância, né? Então esse é o local onde vai se dar esses fatos aqui e essa incredulidade, né? Acerca da vida, do ministério, do poder de Jesus. Então é aqui. No Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 46, é interessante essa passagem e eu quero até ler aqui com os irmãos. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Filipe: vem e vê. Então, para você ver que este local, irmãos, era tão simples, e era discriminado. Então não se dava muita importância, não se valorizava muito aqui nesse local devido à sua simplicidade, era muito pequeno, as pessoas não acreditavam e tinham um certo preconceito, que quando Filipe vai falar para Natanael, que tinha encontrado o Messias, aquele que os profetas se referenciavam a ele, e eles tinham encontrado, então Natanael ele fala isso. Mas, poxa, de Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Então, para você ver ali o tamanho da simplicidade, do preconceito que havia, até mesmo dos próprios moradores que ali residiam. Então, existia aí, infelizmente, para os nazarenos, existia aí essa incredulidade, desconfiança acerca desse local. Então, a gente pode observar também essa discriminação, esse preconceito, na menção que eles fazem. Poxa, mas espera aí, não é esse o filho de Maria? Então, olha só, essa declaração está revelando aqui, segundo a tradição judaica, um homem sempre era descrito pelo nome do seu pai, ainda que ele fosse falecido, mas sempre eles iam fazer essa referência ao homem, por mais que o pai tivesse falecido, mas ele seria ali referendado. No caso aqui, eles tinham essa discriminação tão grande, porque Jesus era um homem tão simples que nem isso ele é valorizado segundo a tradição judaica, e é mencionado ali não como filho lá de José, mas sim como filho de Maria. Então isso daqui, irmão, está revelando a discriminação, o preconceito que havia, porque Jesus era um homem muito simples. Mas havia algo pior que isso. Como um homem comum poderia ter tamanho poder e sabedoria? Então, olha só, além dele discriminar, usando ali, não usando o nome do seu pai, não fazendo referência como era costume, como era a tradição, mas existia algo pior ainda. Porque quando Jesus ensinava, eles ficavam ali perplexos, mas como é que pode um homem tão simples, veio de Nazaré e um conhecimento, uma sabedoria dessa? E segundo ele, só havia duas explicações. Primeiro, ou era o poder de Deus, ou era Deus operando na vida dele, ou era Satanás. E aí, dentre essas duas situações, o que foi que eles escolheram? Não, ele veio de Nazaré, não vem nada bom de lá, não tem nada que preste, que sai de lá. Então, com certeza, o que está usando esse homem aí é Satanás. Ele está sendo usado aí pelo chefe dos demônios. É o que eles vão atribuir a Jesus, dada a sabedoria e o conhecimento que Jesus tinha. Então, esse era o local da incredulidade, que faz parte aqui do contexto que nós vamos estar analisando. Aí, meus irmãos, é muito importante a gente compreender algo aqui. Na lição passada, nós estudamos o capítulo 5, a gente pode até colocar aqui como o capítulo da fé. A gente viu lá a fé, a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre as doenças, a mulher que com uma fé extraordinária toca em Jesus, Jairo com uma fé extraordinária também, alcança o milagre da parte de Deus. Então, nós podemos ver no capítulo 5 e dizer, olha, é o capítulo da fé. Já no capítulo 6, nós vamos ver aqui que é o capítulo da incredulidade. Mas no final,
né, Jesus ele triunfa inclusive sobre a incredulidade dos seus próprios seguidores, dos próprios discípulos, como diz o texto. Então, é importante nós entendermos aqui e estarmos fazendo essa conexão, tá certo? Aí a gente vai para o segundo ponto, o segundo subponto dessa lição, que é os efeitos da incredulidade, né? Efeitos da incredulidade. Marcos capítulo 6, versículo 5, diz assim, olha, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, aqui é um ponto muito interessante, muito importante, que nós precisamos aqui analisar com calma e entender muito bem esse texto aqui. Porque este versículo aqui, quando Marcos ele coloca, né, sobre a incredulidade, né, tendo esse efeito sobre o poder de Deus, como é isso? A incredulidade limita o poder de Deus, né? É isso que nós estamos entendendo aqui. Então, olha só, em Nazaré, ao contrário do que vinha ocorrendo em outros locais, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos. Como nós já vimos no capítulo 5, né, que a fé promoveu aqui os milagres ao ponto de Jesus vencer a morte, né, da filha de Jairo ressuscitar. E olha só, mas aqui, devido à incredulidade, você não vê ali demônio sendo expulso, morto ressuscitando. O que vê é a cura ali de alguns enfermos. E Marcos ele fala que foi devido à incredulidade. Né? Trata-se, portanto, de um povo persistentemente incrédulo. E, sem dúvida, esse ambiente de total descrença operou limitações ao servo. Não se trata de Jesus não ter desejado ou podido realizar milagres em Nazaré. É que os habitantes daquele local endureceram seus corações e alimentaram um obstinado preconceito contra o Senhor. Então, olha, esse ponto aqui é muito relevante e importante. Não é que a incredulidade impediu de Jesus operar um milagre, porque Jesus ele é poderoso. Ele poderia fazer, mas o que isso tem a ver, irmãos? Aqui tem algo muito importante teológico para a gente, é que o milagre de Deus, a ação de Deus, ela precisa da resposta humana. Jesus ele queria operar milagres, ele queria fazer, mas não houve ali uma resposta humana, não houve ali uma resposta do ser humano. Por exemplo, Jesus quer salvar todo mundo, mas ele não vai salvar, não é que ele não possa, ele pode salvar, mas ele precisa da resposta humana, porque existe nesse processo o lado de Deus, o lado de Jesus, que vai operar, e existe o lado humano, que é justamente a resposta. Por exemplo, a salvação. Jesus ele quer me salvar. Qual é a minha resposta? Sim ou não? Sim, eu quero ser salvo. E pela fé eu vou ser salvo, não nos meus méritos, mas no mérito de Cristo. Agora, Cristo quer me salvar, mas eu não quero a salvação. Então, logo, Jesus não tem uma resposta humana, né? A resposta do homem, então não pode ser salvo. Na questão aqui, em Nazaré, foi isso que aconteceu. Jesus poderia ter operado muitos outros milagres, muitas curas, milagres extraordinários, mas não pôde, porque não teve uma resposta do lado humano. O que ele teve foi a incredulidade, os corações obstinados, com preconceito, com discriminação, e não aceitaram o Senhor. E por isso ele operou ali alguns milagres, né? Eu acredito que alguns ali que creram não foram também contados no meio dos incrédulos, receberam o milagre, receberam a bênção. O que ocorre conosco hoje é assim. Às vezes tem alguém do nosso lado, a gente não está acreditando, não acredita. Quem acredita vai receber o milagre. Então eu acredito que esses poucos milagres que Jesus realizou aqui não foi por falta de poder em Jesus, mas sim pela incredulidade dos nazarenos. E os poucos milagres realizados, com certeza, foi pela fé de alguns poucos ali que deve ter aceitado, deve ter acreditado e receberam o milagre. Então, o que fica para a gente aqui, irmão, que nós devemos ter o cuidado com a incredulidade. Não podemos ser incrédulos. Você, professor, vai passar essa mensagem para o seu aluno, de uma fé viva, de uma fé renovada, de uma fé ativa, nada de incredulidade, porque Jesus é todo poderoso, ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, tá bom? Aí a gente vai
para o terceiro subponto dessa lição, que é reações à incredulidade. Marcos capítulo 6, o versículo 6 diz assim: admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só, meus irmãos, expressando sua humanidade, né, Jesus admirou-se da incredulidade dos nazarenos. Até onde se sabe, ele nunca mais retornou a Nazaré. Né? O comentarista coloca aqui que provavelmente a incredulidade foi tão grande, a rejeição ali foi tão grande que Jesus não tenha mais voltado ali àquele lugar. Né? Mas a obra continuou. Isso não limitou o poder de Jesus, não limitou a graça, o poder de Deus. Ele continuou. E agora, de uma forma mais abrangente, como nós vamos ver aqui no texto. Mas o que eu quero comentar, fazer um comentário aqui com você, professor, você aluno, é o seguinte. Essa colocação aqui do comentarista, que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Não é que Jesus ele tenha ali aceitado aquilo, não é que Jesus tenha estado ali de acordo com aquilo, né? Mas eu quero trazer um outro texto, uma outra passagem aqui para fazer um paralelo com essa. Quando aquela mulher, Sirofenícia, vai atrás de Jesus, porque a sua filha estava endemoninhada, né? E ela começa a clamar, e Jesus ali não dá ouvido, e ela vai clamando, né? Nós sabemos que era um teste para aquela mulher. E quando os discípulos disseram, olha, mestre, despede essa mulher que ela está vindo atrás de nós, está perturbando. E aí aquela mulher chega e adora o Senhor. E Jesus fala, né, para ela, Jesus dá atenção para ela e ela fala da sua necessidade. E Jesus diz, olha, mulher, não é justo, né, pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí aquela mulher, naquele teste, né, ela faz uma declaração para Jesus de muita fé, de muita humildade. Ela diz, sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo ali traz uma admiração também para Jesus. Né? Ele fica admirado que ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Então Jesus ele se admira, né? ele comunga com aquela fé, né? Ele se identifica com aquela fé, porque é isso que Jesus espera das pessoas. Mas nessa situação aqui da incredulidade também causou uma admiração. Né? Como é que pode alguém que está ali diante do Redentor, diante do Salvador, do que opera milagres, e assim mesmo ele não acredita? Né? Jesus, ele aqui nesse texto, ele volta para Nazaré, ele retorna para Nazaré. Né? Ele já vem da Galileia, né? Operando milagres. Agora ele retorna para Nazaré e a recepção não é boa. Ele não é bem recebido, porque ele é discriminado. Né? Talvez, não, quem? Jesus? Não, não é o Salvador, eu cresci com ele. A gente brincava junto. Não, olha, ele é só um carpinteiro. Não, ele é filho de Maria, da irmã Maria. Não, não pode ser o Senhor, não pode ser o Salvador. Então, Jesus, ele causa, né, uma certa admiração daquela incredulidade. Talvez até uma forma irônica aqui, né, a apresentação do texto. Mas Jesus, ele fica admirado com aquela situação. Né? Como é que pode uma incredulidade assim? E nós vivemos isso nos nossos dias. Né? A pessoa confia no homem, confia no ser humano, confia no patrão, confia no governo e não consegue confiar em Jesus, não consegue acreditar no Filho de Deus. Então a incredulidade cegando o ser humano, a incredulidade endurecendo o coração do homem que não consegue se abrir para a realidade dos fatos, que é que Jesus é a resposta para a nossa vida. Então, que Jesus venha olhar para nós e possa se admirar, não pela nossa incredulidade, mas sim pela nossa fé, pela nossa confiança nele. Então, meus irmãos, este acontecimento aqui dessa incredulidade não impediu o crescimento de Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai agora chamar os seus discípulos, convencionar, e ele vai enviar com uma missão de levar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, e os discípulos, os apóstolos, eles assumem essa missão, né, e começam então a levar a mensagem do evangelho. E o que acontece ali? O poder de Deus é manifestado, né? Os demônios são expulsos,
enfermos são curados. Então nós vemos aí que a incredulidade dos nazarenos não impediu o avanço da obra de Deus e o trabalho do Senhor Jesus. Então isso é muito importante para nós, né? Os emissários deveriam em tudo depender da provisão divina. Como diz o texto, o justo viverá pela fé. E é justamente aqui quando os apóstolos, os discípulos, eles saem pregando o evangelho, Jesus dá a recomendação que eles deveriam ali viver pela fé, na dependência de Deus, não precisavam lá levar mantimento, não, porque a missão era mais importante, pregar a mensagem do evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios e anunciando o nome do Senhor Jesus, a salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E aí eu quero deixar essa recomendação para nós, né? Que nós venhamos impressionar o Senhor, que nós venhamos aí alegrar o Senhor, não causar admiração ao Senhor, não pela incredulidade, mas pela fé única nele, como diz aqui o primeiro objetivo, que é defender a fé única e verdadeira em Jesus. Meus queridos, muito obrigado por você estar conosco até aqui. Continue que ainda tem muita coisa boa para nós, tá bom? Não saia desse vídeo. Continue nos acompanhando que tem mais de Deus para nós. Me chamo Abraão, do Diácono da Cidade de Deus em Belém. E nós iremos continuar sobre esta quinta lição do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. A lição trata sobre o servo, que é Jesus, enfrentando a incredulidade. É interessante que Marcos é quem mais apresenta Jesus como humano. O Evangelho de Marcos é quem mais apresenta Cristo como humano. Mas nós vamos falar sobre o segundo tópico de nossa lição, que trata sobre a incredulidade de Herodes. Nós vamos falar basicamente sobre uma pessoa, sobre Herodes. Nos três tópicos nós trataremos, nos subtópicos, nós trataremos basicamente sobre Herodes. É interessante a gente perceber e até voltar em outras pré-aulas que já falamos, nós falamos sobre o semeador. Se você for rever ou relembrar mentalmente, as que já foram ministradas, nós falamos sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, assim como mais três parábolas que se encontram na mesma lição, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente que cresce instantaneamente. Nessas lições, né, nessas parábolas, melhor dizendo, é apresentado o reino de Deus. A gente não pode esquecer que Marcos trata sobre o reino de Deus na terra. Essas parábolas são base, a parábola do semeador é a base para que se entenda as demais parábolas. E Jesus Cristo, nós estamos falando de incredulidade, o período que ele enfrentou, de exemplos de incredulidade que Cristo enfrentou no seu ministério. Ele teve muitas situações de incredulidade apresentadas pelo povo, e nós paramos aqui na incredulidade de Herodes. Mas quem era Herodes, inicialmente? É bom a gente ficar atento para não misturar essa quantidade de Herodes que aparece. Se você for perceber, você deve ter percebido na leitura bíblica ou até na revista, que fala de Herodes e em várias situações, e parece que em tempos diferentes. Mas atentemos, porque não é uma única pessoa. Tudo começa com Herodes o Grande, que ele reinou basicamente por volta do ano 30 a 37 antes de Jesus nascer, até o ano 4. Esse é o Herodes que mandou matar as crianças, porque os magos do Oriente, que se refere lá em Mateus, que é a cidade de Mateus, eles foram avisados para dizer onde Jesus estava, mas eles não avisaram. Eles mudaram o caminho. E então o Herodes manda matar as crianças. Esse é Herodes o Grande. Mas ele morre no ano 4. Depois que Cristo nasceu, ele morre no ano 4. Tanto que o anjo diz para que Maria volte, se movimente, e eles resolvem se movimentar porque eles estavam ali como que esperando uma ação de Deus, digamos assim. Quem vai assumir agora é o filho dele. Ele tinha basicamente 3 filhos. Quem vai assumir agora aquela parte ali, porque o território todo de Herodes o Grande foi dividido. Como é que ele conseguiu chegar ao trono? Ele era judeu? Não, ele não era judeu. Ele era
supostamente idumeu, edomita, e ele era de uma região próxima ali, só que ele, nesse tempo, o povo romano Roma dominava aquela região toda, dominava o território da Palestina, o território judeu, vamos dizer assim, e ele era muito próximo dos romanos. E através de influência, construindo proximidades com o governo romano, prestando favores, coisas do tipo, ele consegue ter uma certa influência e atender e ter suas intenções atendidas. Ele consegue ficar como o responsável, o líder daquela região. Roma coloca ele lá como sendo uma pessoa de confiança para administrar toda aquela região. E aí vamos para o mapa. É importante você observar no mapa, na Bíblia você vai encontrar o mapa da Galileia, da Judéia, daquela região toda ali, no tempo de Jesus, e dá para observar que ele tem toda uma região ali, das colinas de Golã, descendo para a Judéia, Galileia, Judéia, e era ali a região por onde Jesus andava. Depois ele veio andar no seu ministério. Era a região dominada por ele. Ele morre, como já disse, e o filho dele vai com uma parte, ele fica basicamente com a Galileia. Esse Herodes que a gente vai falar aqui, que é o Herodes da situação de João Batista. Então ele fica com aquela parte ali, e ele vai dominar aquilo ali. Eu falei de mal porque Jesus Cristo vai fazer uma movimentação. Ele vai se movimentar. Nessa lição, você percebe, lendo, que ele está em um ponto, vai para outro, ele nasce em Belém, ele é criado em Nazaré, depois ele sai de Nazaré para ir para Cafarnaum, onde ele é batizado por João Batista, fica mais ou menos cerca de 1 ano e meio, 2 anos fora de Nazaré, depois ele volta, já na metade do seu ministério, basicamente, ele volta para Nazaré, lá ele sofre toda essa rejeição que é citada aqui, e ele sai por outros lugares fazendo a divulgação do reino. Aí no texto fala, ele atravessa para Betsaida, depois ele atravessa para Genezaré. Então é importante a gente ter essa visão daquela região ali, e o mapa vai ajudar muito para compreender essa caminhada que Jesus fazia dentro desse território de Herodes. E esse Herodes que assume a partir do ano 4 é o filho dele, é Antipas, é filho de Herodes o Grande. A bajulação era uma coisa muito comum para esse povo, porque eles queriam ter poder. Eles queriam ter influência, e Roma queria gente de confiança para ficar nos lugares onde eles conquistavam. Então, juntando uma coisa com a outra, como dizemos hoje, uma mão lavava a outra. Os interesses eram atendidos e ficava tudo certo. Mas essa pessoa aqui, Herodes, a gente vai observar no Marcos capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 29, era uma pessoa com problemas. Esse Herodes, digamos assim, ele foi criado... quando ele nasceu, já tinha tudo, o pai já tinha tudo, era filho de Herodes o Grande, e ele tinha, o texto diz que ele era um homem devasso, era um homem, nosso termo popular, um homem pecador, um homem que ele fazia tudo que não devia fazer. Ele matava qualquer pessoa para chegar nos seus objetivos. Há relatos de morte de vários rabinos que ele mandou matar. Há relatos de morte de parentes do próprio Herodes para que os seus objetivos fossem atingidos. Então, era aquela pessoa que nada o segurava para chegar no objetivo que ele queria chegar, onde ele queria chegar. Ele chegou até a construir uma pequena cidade com a intenção de agradar o imperador, que era Tibério, para que ele... vou construir uma cidade e colocar o nome do imperador, fazer uma referência para eu ficar bem com ele. Então, era uma pessoa que tinha problemas. Essa pessoa era quem gerenciava, era quem administrava a região da Galileia. Era com essa pessoa, nesse território que Jesus estava andando. Era com essa pessoa que João Batista bate de frente. Em Marcos capítulo 6 e o versículo 18, olha o que nós temos lá. Você pode acompanhar comigo essa referência, Marcos capítulo 6 e versículo 18. Versículo 17, pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher de seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Para você ter uma ideia de quem era Herodes. Uma pessoa que era uma liderança daquela área, daquela região, da Galileia, e ele fazia esse tipo de coisa. O seu irmão era também o governador, ou a pessoa que liderava em outra parte da região da Palestina, que também era parte da área que era governada por seu pai, por Herodes o Grande. Essa era a pessoa que
mandou matar João Batista e era a pessoa com quem Jesus estava convivendo ali e teria depois, no seu julgamento, a influência dele. Então, para a gente ter uma ideia, esse era Herodes. Alguém, se o aluno perguntar quem era Herodes, qual a diferença, a gente já vai saber. Tinha Herodes o Grande, tinha Herodes que era o filho dele, que é o Antipas, tinha Filipe e tinha outro filho, Arquelau. Todos eram filhos que repartiram o reino, digamos assim, deixado por Herodes o Grande. Nosso segundo ponto é que Herodes era um homem perturbado. Era um homem sem Deus, fundamentalmente. Era um homem que tinha interesses mais escusos. Ele queria chegar ao poder, ter o poder, manter o poder a todo custo, a qualquer custo. Ele fazia tudo que bem entendia. Era como se não tivesse limites. Pense naquele governante que não tem limites para as suas intenções, para o que quer fazer. Ele manda em tudo, ele faz tudo. Essa era a pessoa que a gente está tratando. E no versículo 16 do capítulo 6, a gente vai ter uma referência interessante de quão perturbado era Herodes. Capítulo 6, versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João a quem eu mandei degolar. Este é João que ressurgiu. Olha o que ele pensava. Ele tinha mandado matar João Batista naquela festa que você já sabe que a Salomé, a filha de Herodias, pediu a cabeça de João Batista, influenciado pela mãe dela. Ele manda cortar a cabeça de João Batista. Obviamente, João Batista morreu. E agora ele está provando que ele é uma pessoa desequilibrada. Ele diz que Jesus Cristo, que tinha aparecido agora pregando ali, era João Batista, que tinha ressurgido. Dá para entender mais ou menos como é que funcionava a cabeça dessa pessoa e em que mãos o povo estava, e em que mãos toda aquela população estava. Mas isso tudo, eu quero chamar a atenção para um detalhe, isso tudo estava, digamos assim, no controle de Deus. Isso pode parecer estranho para você, mas Deus permite isso sim. Deus permite algumas coisas que nós, às vezes, ficamos nos perguntando como permite. Muita gente fica se perguntando como Deus permite isso, como Deus permite aquilo, como Deus permite que aconteça isso ou aquilo. Algumas coisas, várias coisas, Deus permite que aconteça para determinados fins. Jesus Cristo teve que morrer. Jesus Cristo teve que morrer, ele sabia que iria morrer, veio para morrer. E não dá para dizer, para ter pena, não devia ter morrido, maltrataram muito ele. Não, ele veio para morrer e sabia disso. Algumas coisas acontecem, muitas coisas acontecem, as coisas estão no controle de Deus e muitas acontecem com determinados objetivos, determinados por Deus, traçados por Deus. Ainda falando para fechar a questão de Herodes, quando Jesus Cristo chega lá e que é apresentado naquela parte que Jesus Cristo vai ser julgado, condenado, crucificado. Então, quando ele chega lá, diante de Herodes, Herodes queria muito ver Jesus. A Bíblia diz que Herodes queria muito ver Jesus. Mas por que Herodes queria ver Jesus? Ele tinha sede de salvação? Era exatamente por isso? Herodes queria ver Jesus por quê? É importante a gente perceber, olhando para as características de Herodes, Herodes queria ver Jesus não porque ele queria encontrar-se com o Salvador, porque queria ter sua vida mudada, transformada. Não exatamente por isso. Ele queria ver Jesus porque ele pensava que ele queria que Jesus fizesse milagres. O texto diz que Herodes queria que Jesus fizesse algum milagre. Possivelmente Herodes queria fazer amizade com Jesus ou ter Jesus à disposição dele como uma espécie de alguém que pudesse curar, algum curandeiro que assim que ele ficasse doente, chamava Jesus e Jesus curava ele. Porque ele fazia isso com outras pessoas, por que não trazer ele para fazer isso para mim? Essa era a intenção dele, podemos dizer assim. Ele não via Jesus como Salvador, ou via Jesus como alguém que seria uma pessoa que iria alegrar a corte, aquele ambiente onde ele estava, iria ser, vamos dizer assim, o bobo da corte. Dessa forma que ele via Jesus. Ele queria que Jesus fizesse milagres para ele ver. E considerando quem ele era, como ele se comportava, ele queria tirar proveito disso. E ele faz muitas perguntas para Jesus, mas Jesus não responde, não atende aos interesses dele. Então ele não fica satisfeito com isso, ele fica zangado com isso. Observe que a intenção dele, isso precisa ficar claro para nós, para todos nós, não era exatamente encontrar-se com o Salvador. Não era uma sedenta de salvação que queria mudar. Não, mas era alguém que queria tirar proveito da situação. Isso ainda é visto hoje. Muita gente quer encontrar Jesus não para mudar de vida, mas para
tirar um certo proveito, para se dar bem em algum momento, para conseguir alguma coisa, para atingir algum objetivo próprio particular, seu interesse particular, mas não porque queira mudar de vida, porque queira encontrar-se com Cristo, para ter a vida transformada. E o terceiro ponto colocado aqui, nosso terceiro subtópico, é uma questão mais que o escritor da lição, o autor da lição coloca para explicar um fato que ocorre dentro do texto, lá em Marcos capítulo 6, versículo 22. Ele chama de técnica de sanduíche, quando um assunto vem dentro de outro assunto, é citado, é incluído dentro de outro assunto, de forma que esse segundo assunto que veio dentro acaba explicando esse primeiro assunto. Eu vou citar para você aqui a referência, eu vou ler a referência, tá? Marcos capítulo 6, versículo 22. Antes aqui, ele vem falando sobre a situação de Herodes, sobre João Batista, sobre a situação de Herodes, como ele era, isso que eu já falei aqui, um homem perturbado, um homem incrédulo, um homem devasso. Basicamente, ele está trabalhando aqui a situação de Herodes. E a prática dele é ficando com a mulher de seu irmão. Quando chega no versículo 22, ele diz, entrou a filha de Herodes, o versículo 22 diz, entrou a filha de Herodes e dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que queres e eu te darei. Essa questão vai entrando aqui, ele vai falar de outra coisa, que é a morte de João Batista. Uma coisa que ia acontecer, mas que o texto diz que ele não queria fazer. Não era a intenção de Herodes matar João Batista, porque ele tinha uma visão acerca de João Batista. Ele enxergava em João Batista alguém em particular. Ele não via João Batista como qualquer outra pessoa. Ele via João Batista de um jeito diferente. Então, ele diz, técnica de sanduíche é quando um assunto, repito, vem dentro de outro assunto. O caso aqui, a Salomé, a filha de Herodias, entra nesse versículo aqui, nessa parte, trazendo outra questão, dentro dessa questão aí das características de quem era Herodes. Então já vem falando de João Batista, da morte de João Batista. Vem isso aqui para explicar que João Batista morreu porque ele estava nesse contexto, com essa pessoa, e ele batia de frente com essa pessoa por algumas práticas que ela tinha no seu cotidiano. Então, é um relato inserido dentro de um tema, para a gente entender melhor, caso essa dúvida venha a surgir com os seus alunos ou no ambiente da aula. A gente termina por aqui, mas lembrando que é importante você colocar com os seus alunos a questão do mapa. Se você puder fazer o mapa dessa região da Galileia, porque dá para ver e até desperta curiosidade nos alunos para perceber, se você puder marcar os pontos onde Jesus passou neste mapa, acompanhando na Bíblia ou na lição, dá para perceber. No versículo 6, dá para perceber claramente isso. Versículos 5 e 6, de onde ele sai, para onde ele vai, onde ele passa, onde acontece tal fato, onde acontece outro fato, tudo ali junto do mar da Galileia, tá? É onde ele fez a maior parte de seu ministério, desenvolveu a maior parte do seu ministério. Tendo essa visão, fica mais fácil compreender os fatos, onde aconteceram e com quem aconteceu, é como se ficasse gravado na mente. É uma possibilidade boa, é uma chance, é uma oportunidade boa de trazer para o seu aluno essa visão mais ampla dos fatos, dos acontecimentos da época de Jesus e de João Batista também. Obrigado. Graças e paz a todos. Eu sou o pastor Evandro, trabalho auxiliando aqui na congregação Monte Sião e a gente vai dar prosseguimento a essa lição, a nossa lição, a lição de número 5, falando sobre o servo enfrenta a incredulidade. E o terceiro ponto que a gente vai falar agora um pouco é sobre a incredulidade dos discípulos. A gente percebe que o servo está enfrentando incredulidade de todos os lados, né? A gente viu aqui a incredulidade dos nazarenos, a gente viu a incredulidade de Herodes e aí agora a gente vai observar a incredulidade dos discípulos. Por incrível que pareça, aqueles homens eles estavam convivendo com Jesus ali, mas ainda precisavam desenvolver a sua fé naquilo que eles estavam ouvindo, naquilo que eles estavam vendo com seus próprios olhos. E aqui a gente tem 2 exemplos, nos subpontos 1 e 2, dessa incredulidade, né? A gente viu aqui, nós vamos ver a incredulidade deles ao ver Jesus alimentar 5.000 homens, no episódio em que Jesus alimentou 5.000 homens. A gente observa a incredulidade deles no momento em que Jesus andou sobre as águas, antes disso, né? E por último, subponto, a gente pode observar o exemplo
dos de fora, daqueles que não estavam caminhando com Jesus e não eram propriamente das cidades onde Jesus foi criado e cresceu e se desenvolveu. Então a gente vai aqui no primeiro subponto sobre a questão ao alimentar 5.000 homens. Marcos capítulo 6, verso 37 diz assim: porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então, a gente viu aqui a técnica do sanduíche, como o diácono Abraão bem explicou, que é uma forma literária de contar uma história dentro de outra. E dentro dessa técnica, o que foi que aconteceu? A gente observa que, no caso Marcos, ele começa a contar uma história dentro de outra e depois ele volta a um assunto que ele começou lá na frente, que foi o envio dos 12. E quando se dá todo o evento, segundo a nossa lição, a gente vê aqui a incredulidade de Herodes que se consumou com a morte de João Batista. Depois de tudo aquilo, os discípulos voltam. E o subponto, o comentarista até diz assim: na ocasião, os 12 retornam com êxito da sua missão evangelística. Lá no verso 7 ao 13, no início do capítulo 6, a gente vê Jesus enviando os 12. E aí ele começou a perceber que os discípulos eles estavam exaustos. Porém, exaustos pelo que Jesus os convida para ir de barco a um lugar isolado a fim de descansarem. Verso 30 até o verso 32. Mas eles não conseguem, porque as multidões, as pessoas estavam sempre atrás de Jesus, sempre atrás dos discípulos. Não é relatado os pormenores dessa missão dos 12, mas provavelmente, lógico, eles fizeram muitos sinais em nome de Jesus, e isso fez com que as pessoas, a população procurasse Jesus, procurasse os discípulos. E é interessante que quando eles tentam descansar um pouco, não conseguem. E aí, como o comentarista fala aqui, né, que Jesus percebeu que essas pessoas precisavam de atenção e de cuidado. As pessoas que chegavam a Jesus, que iam a Jesus, ele sempre procurava ensinar, falar a palavra, mas também trazer conforto, até mesmo para as necessidades físicas e sociais das pessoas, porque aquelas pessoas ali estavam procurando também alimento, pão. E nesse ponto, como o comentarista fala aqui, há uma forte diferença entre as reações de Jesus e dos seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos muito cansados daquele labor, daquela labuta ali, eles ficaram invasivos, perceberam, os discípulos percebem como pessoas invasivos ou impertinentes. Já o mestre, Jesus, ele observa, ele olha de uma maneira diferente. Então é interessante a forma como Jesus vê essas pessoas. O verso 34 diz que Jesus os vê como ovelhas que não têm pastor. Verso 34, ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então a gente observa que a sociedade da Galiléia naqueles tempos era uma sociedade essencialmente comercial, uma sociedade agrícola, uma sociedade que se mantia à base da pesca. Eles eram pescadores artesanais, e era uma sociedade também oprimida, uma sociedade bem oprimida, uma sociedade oprimida economicamente. Quando a gente observa que, como o diácono Abraão também falou aqui no início do ponto 2, eles tinham sobre o governo deles uma nação estrangeira, que era o Império Romano. Eles viviam sob a dominação romana. E os romanos exigiam impostos. E eles também colocaram na divisão da Palestina governantes para governar aquelas regiões, como a Judéia, a Galiléia, a Pérea. Dividiram a Palestina em várias tetrarquias. Então, a gente observa que esses governantes, eles todos eram opressores. Desde Roma, governada por Tibério, desde da Galiléia, governada por Antipas, e principalmente dos publicanos, que também oprimiam o povo ali. Os publicanos eram funcionários públicos, eram na sua maioria judeus, e oprimiam aquelas pessoas. Então a gente via uma forma de opressão econômica, economicamente falando. A gente também tem uma opressão no tocante à vida social. Os galileus eles não eram bem vistos pelos judeus
da Judéia e de outras regiões. Os galileus eram pessoas vistas muitas das vezes como até sem cultura. E também a gente observa lá quando Pedro está no pátio esperando o julgamento de Jesus, ele foi conhecido como um galileu, alguém que fala como um galileu. Havia um preconceito até com a forma de falar, eles tinham uma linguagem misturada, aramaico, então eles tinham esse preconceito também na área social. A gente também vê que eles eram pessoas oprimidas espiritualmente, principalmente espiritualmente. Oprimidos por quem? Por Satanás. Lembra lá o endemoniado na sinagoga em Cafarnaum? Aquele homem está endemoniado dentro da sinagoga, uma vida oprimida, uma vida oprimida por Satanás, um reflexo das pessoas ali. A gente vê também uma opressão dos próprios fariseus, porque quando também dentro da sinagoga Jesus chama um homem com uma mão ressequida e pergunta se era lícito curar no sábado, eles se calam, não se importando nem um pouco com o sofrimento daquele homem. A gente percebe que os líderes religiosos também, dos galileus, dos judeus, eles também não estão nem um pouco preocupados com a população. Uma opressão na área religiosa também. E os próprios discípulos, quando a gente observa aqui o texto, a gente vê que os próprios discípulos estão impacientes. Verso 35, eles despedem logo a multidão aí. Eles estão indiferentes, porque o verso 36 diz que eles dizem que Jesus deveria mandar eles ir ao redor das aldeias para que eles pudessem comprar comida para si, para que eles pudessem comer. Então a gente percebe que havia uma opressão até por parte dos próprios discípulos, reflexo dessa incredulidade que havia na vida daqueles homens ali. Então, é interessante também que quando Jesus diz assim, dá-lhe voz de comer, Jesus já sabe o que fazer. Lá em João a gente vê que Jesus já sabe o que fazer, mas queria ver como eles iam reagir, como eles iriam desenvolver a fé que eles deveriam ter ao ver Jesus fazer grandes coisas, a eles mesmos terem efetuado grandes sinais quando foram enviados. Então Jesus pergunta, uma pergunta retórica, ele já sabia a resposta, mas queria ouvir, queria ver aqueles homens se expressarem de como eles resolveriam aquele problema. E é interessante que eles dizem aqui, né, no verso 37, quando na última parte do verso ele diz assim, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Uma pergunta até um tanto quanto irônica. Um denário, a gente precisa, os professores fazendo essas pesquisas, aí o denário era uma moeda romana de prata que tinha um peso de mais ou menos 4 gramas. Era essa o denário, a característica do denário. E ele representava geralmente a diária de um trabalhador braçal. Lembra lá da parábola dos trabalhadores na vinha? Eles acertaram um dia de trabalho por um denário. Então, um denário valia um dia de trabalho. Então, se eles dizem 200 denários, ele diz assim, olha, nem que a gente trabalhe 200 dias no ano, a gente não vai conseguir alimentar toda essa população. Ou seja, uma pergunta irônica, que reflete, uma resposta irônica, que reflete a incredulidade de pessoas que estão andando com Jesus, que estão vendo a coisa acontecer, estão vendo os sinais acontecerem, eles estão efetuando sinais em nome de Jesus, e no momento em que a sua fé é testada, eles demonstram incredulidade. E incredulidade é isso, é a ausência de fé. Então é importante a gente observar esse primeiro subponto aqui, na questão da falta de fé dos discípulos em relação ao momento em que Jesus encontra 5.000 homens, só de homens, 5.000 homens, sem falar as mulheres e as crianças, e que a fé deles, de uma forma, ela é testada. A gente percebe que a atitude dos discípulos é uma atitude de alguém que não ama, que não se preocupa também, que é uma atitude de pessoas sem amor. Era uma postura oposta ao verdadeiro amor. Lá no último parágrafo, era uma postura oposta ao verdadeiro amor, exatamente oposto àquilo do que a gente vê Paulo ensinar lá no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, sobre o amor. A gente passa então ao segundo subponto, quando a gente vê, em outro momento, os discípulos demonstrando a sua incredulidade,
quando tiveram que passar novamente por uma tempestade no lago. Já havia acontecido isso com eles, lembram nas primeiras lições, se não me engano, na lição 3, só que Jesus está dentro do barco, está dormindo e é acordado e ordena que o vento e o mar se acalmem e tudo acontece. É bom distinguir esses dois momentos, porque agora Jesus, ele não está com os discípulos dentro do barco. Lá no verso 50, diz assim, olha, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados com 5 pães, 2 peixinhos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de alimento. Depois disso, o que é que acontece? Os discípulos são submetidos a outro teste de fé, agora sim a companhia de Jesus. E Jesus, ele diz para os discípulos pegarem um barco e passarem para outra margem, enquanto Jesus despede a multidão e sobe para orar. Mas o que é interessante aqui nesse subponto, nesse ponto da questão da incredulidade no tocante à travessia do mar e à tempestade que eles passam ali e que chama a atenção para a gente lá no verso 45, a minha tradução diz assim, ó, logo em seguida, obrigou, em outras traduções está dizendo que ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, a outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. É interessante que os verbos aí sempre dá a ideia do imperativo, de uma ordem. Por que Jesus obrigou, impeliu esses homens a passarem para outra margem? Por que ele mandou aqueles homens passarem para outro lado? A gente vai ter mais ou menos uma ideia lá, quando João, lá no evangelho descrito pelo apóstolo João, lá no capítulo 16, no verso 15, ele nos diz o seguinte, João diz que as pessoas, depois de tudo aquilo que aconteceu, da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas queriam, por força, fazer Jesus rei. Por força, eles queriam que Jesus se tornasse rei. Ora, Jesus já está recebendo a desconfiança de Antipas. Antipas já planeja matar Jesus. Os fariseus já planejam matar Jesus. O que Jesus menos queria ali era encontrar um problema político. Até porque Jesus não veio implantar o reino, ainda não era a época de Jesus implantar o reino. Isso vai acontecer somente no período do milênio. Ele veio anunciar a mensagem do reino de Deus, que o reino de Deus já estava entre eles naquele momento. Então, o que é que isso tem a ver com os discípulos? A gente vê, isso aqui acaba sendo, irmãos, um pouco o fruto da incredulidade dos discípulos. Porque os discípulos são incrédulos e eles são, na maioria, galileus. É importante a gente observar, como bem foi falado, a gente pegar um mapa, estudar a história da Galileia, estudar a história dos galileus. A gente vê ali que, com exceção de Judas, todos os discípulos eram galileus. E a Galileia era, como eu já falei, um território, um barril de pólvora naquele momento. A gente observa que o que menos Jesus queria naquele momento é que os discípulos tivessem contato com esses movimentos fanáticos que tentavam a independência da Galileia, que tentavam derrubar Roma pelo poder da força. O que menos Jesus queria era que os discípulos se envolvessem. Ele não queria que os seus discípulos fossem contaminados por esse nacionalismo galileu. A gente observa, por exemplo, que antes de Jesus houve revoltas na Galileia, em 4 depois de Cristo, ainda durante o reinado de Herodes o Grande, que foi o pai de Herodes Antipas. Houve uma rebelião e 2.000 rebeldes eles foram crucificados a mando do Império Romano, sobre o governo dos imperadores romanos. Se eu não me engano, foi na época do general Varo. Ele crucificou 2.000 pessoas porque eles se rebelaram contra o governo de Roma. A gente vê também Judas o Galileu, como a gente vê lá em Atos, capítulo 5, versículo 37, Gamaliel falando sobre Judas o Galileu, que também promoveu uma grande revolta, morreu e os seus seguidores foram todos dispersados. Então a gente vê que a Galileia era esse local
que demandava a qualquer momento uma revolta armada. E o que Jesus não queria era exatamente isso. Então a gente percebe aqui que, devido a essa falta de desenvolvimento da fé dos discípulos, eles foram colocados de lado. Quando Jesus percebe que os galileus querem fazer dele rei, Jesus manda logo os discípulos entrarem no barco, atravessar para o outro lado, porque Jesus não queria naquele momento que esse tipo de situação atrapalhasse a formação espiritual daqueles homens que estavam ainda recebendo treinamento da parte de Jesus. A gente observa também, lá no verso 49, que quando Jesus vai andando por sobre as águas, os discípulos ficam desesperados. Olha o que eles dizem lá no verso 49. No verso 49, eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. Ora, pensaram que era um fantasma. Aqueles homens estavam com medo de fantasma. Aqueles homens ainda precisavam desenvolver a sua fé. Eles gritaram, assustados, imaginando de se tratar de um fantasma. Verso 49. Então Jesus diz, sou eu, não temais. A gente vê que esses homens eles precisavam de mais crescimento. A gente vê que esses homens eles precisavam de mais desenvolvimento. A gente vê que esses homens precisavam crescer e desenvolver mais a sua fé. Cegueira e incredulidade são marcas dos corações não apenas dos opositores de Cristo, Marcos 3:5 e 10:5, mas também, incrivelmente, de seus próprios embaixadores. Ou seja, os próprios discípulos, eles estavam ainda cegos espiritualmente e precisavam desenvolver. O verso 52, ele diz da seguinte forma, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, faltava desenvolvimento, faltava amolecer mais o coração. O coração deles ainda estava endurecido e eles precisavam desenvolver essa parte da sua espiritualidade. No verso 56, a gente vê que Jesus vai a uma outra região e lá ele tem uma recepção um pouco melhor. O verso 56 diz assim, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. Aí a gente vê aqui, na região de Genezaré. É importante, eu também reforço o que o diácono Abraão falou, que é importante ter um mapa. Um mapa bem... a própria revista tem esse mapa, mas o mapa da revista não tem localidades como Genezaré, que é uma cidade um pouco obscura, uma vila um pouco obscura para alguns mapas. E é importante observar que nessa localidade, Genezaré, Jesus teve uma recepção um pouco melhor. Ele desembarcou ali, o povo reconheceu Jesus, correram até ele, de várias regiões, várias pessoas com leitos que se achavam enfermos, como diz no verso 55, e ouviam dizer que ele estava ali. Então eles procuraram Jesus para poderem também ter as suas necessidades, principalmente na questão da sua saúde, dos problemas de enfermidade, demônios e etc. A terra de Genezaré é um território adjunto, que se estendia por 6 quilômetros ali, perto da própria província da Galileia. Ficava entre Dalmanuta e Magdala, uma região muito difícil, mas que foi conquistada pelo servo através da mensagem do Evangelho. Então, a gente vê que essas pessoas aqui, elas tinham uma fé intensa, é uma fé viva. Como o comentarista diz que a fé desse povo era tão viva e tão intensa, talvez inspirada na experiência da mulher do fluxo de sangue. Lá, a gente já viu isso lá no capítulo 5, verso 28, que verdadeiramente todos que tocavam saíam curados. Verso 56. Eles provavelmente ouviram o relato da mulher do fluxo de sangue que foi curada ao tocar em Jesus. E isso gerou naqueles homens, naquelas pessoas, uma fé intensa, uma fé viva, uma fé que não fica somente na teoria, que se esforça, que vai atrás, que demonstra essa fé, muitas das vezes através das suas atitudes. E a gente percebe que esse ato de tocar em Jesus para receber a cura ficou como algo recorrente. Lá no capítulo 3, versículo 10, também a gente vê pessoas tocando em Jesus e crendo na cura através apenas do tocar nas vestes do Mestre.
totalmente o inverso da incredulidade demonstrada pelos próprios discípulos de Jesus. E aí fica aqui um texto para edificar mais essa questão. Aqui lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está aí a resposta, porque muitas pessoas nas regiões da Galileia não receberam, Jesus não pôde fazer, não que, como o pastor já falou no início aqui, não que ele não tivesse poder, mas que demandava a necessidade da falta da crença daquelas pessoas. Eles precisavam demonstrar essa fé. E o próprio autor aos Hebreus vai explicar isso. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, que dá a bênção, que dá a vitória para aqueles que buscam a ele em espírito e em verdade. Então, essa é a nossa lição, esse foi o nosso terceiro ponto, a incredulidade, não somente dos galileus, não somente de Herodes, mas também dos próprios discípulos. No momento em que Jesus precisou alimentar 5.000 homens, no momento em que Jesus andou sobre as águas e que eles passavam por momentos de dificuldade, e um contraste com a população de Genezaré, por exemplo, que creu na mensagem, que demonstrou fé, que não ficou somente na teoria, que foi atrás, que correu atrás da sua vitória, do seu milagre, crendo que o servo era realmente o Filho de Deus. A aplicação pessoal diz assim: examinemos corriqueiramente os nossos corações. Em nossos testes de fé, devemos tirar os olhos das circunstâncias e sempre confiar em nosso Salvador. Tá? Que você possa ficar com esses ensinamentos, que você, professor, possa ter uma boa aula, que possa correr as melhores formas didáticas de poder transmitir essa mensagem. É interessante o uso do mapa para que a gente possa observar os passos de Jesus de uma forma visual. Existem pessoas que têm uma dificuldade de assimilação de uma forma de ensinamento e precisa de várias formas a gente poder fazer alguma coisa para transmitir esse conhecimento que a gente recebe de nosso Senhor Jesus Cristo.